Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas. Hoje eu vou receber uma figura extremamente honrosa, um professor da mais alta estirpe, mais alto conhecimento. Nós vamos falar hoje com o professor Victor Salles. Boa noite, Saulo. O Victor já entrou. Vamos ver aqui onde é que ele está. Vamos ver, estamos esperando o professor Victor Salles. Victor já está aqui. Já está aqui. Vamos aguardar. Olá! Boa noite, meu caríssimo Taques de muitas e muitas décadas. Boa noite, caríssimo mestre. E grande conterrâneo nosso, orgulho da nossa terra. Você também. Você também. Calispera, então. Calispera, capitão Filler. Calispera. Como dizem, nós vamos falar em grego amigo. Ou falamos em português mesmo? Eu acho melhor falarmos em português para que as pessoas possam nos acompanhar, não é mesmo? Está entrando muita gente ainda. Realmente você tem muitos alunos, muitos discípulos, muitas pessoas querendo te ouvir, né? Então é um grande prazer, Victor, receber você aqui. Eu te agradeço demais a generosidade de aceitar esse convite. Posso dizer o mesmo. Para mim é uma grande honra, um grande prazer. Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera mais um pouquinho. Porque ela está congelando um pouco. Um pouco mais próxima. Vamos ver se agora melhorou um pouco. Tá bom. O seu currículo é inesgotável, mas você vai me permitir citar algumas coisas do seu currículo. Professor Claro. Victor Salles nasceu em Atenas, na Grécia, formou-se em psicologia em 1971 pela PUC de São Paulo. Estudou epistemologia genética com Jean Piaget em Geneve, na Suíça, onde você fez o seu primeiro doutorado em 1977. Em 1981, com a fenomenologia dos mitos, com Igor Caruso, na Universidade de Salzburg, obteve seu segundo doutorado. Quem não conhece Igor Caruso, um grande psicanalista russo de origem italiana, austríaco, né? Militou na Áustria, um grande psicólogo existencialista também, além de freudiano, não é, Victor? É um grande fenomenólogo, acima de tudo, com uma obra capital que é a separação dos amantes ou a fenomenologia da morte. Olha, que é um estudo belíssimo, do qual eu me apaixonei e que me atraiu tê-lo como orientador. Você, desde então, tem estudado a fundo e com maestria as tradições e mitos das antigas civilizações gregas, egípcias, judaico-cristãs, caldeias, orientais, e principalmente para buscar a resposta para o enigma da esfinge. Vamos te perguntar isso. Você fala o grego moderno, grego antigo, inglês, francês, espanhol, lê latim, lê alemão. O que mais você faz? Você faz malabarismos também? Você faz alguma outra coisa além disso? Eu amo a arte de viver e amar, acima de tudo. Você tem, eu li, pelo menos 50 livros, não é? Publicados? E agora eu tive uma boa ideia. Eu vou fazer os 51. 51, tá bom. Eu tenho aqui comigo o Educação através da Mitologia, Eros e Psique. Tenho no Kindle Mitologia Viva. E agora eu vou comprar um que me fascinou, que é o Édipo, Messias ou Complexo, que eu li que você tem, né? Então, você podia contar um pouquinho, aqui nós falamos da sua trajetória acadêmica, mas você podia contar um pouquinho da tua vida. Como é que você desenvolveu esse seu interesse e essa paixão que nós vamos ver agora com você? Claro, será um prazer. Bom, tudo eu acho que vem
da nossa origem, o famoso culto dos antepassados, né? Que para mim é de uma importância extraordinária. Eu sou um grego de raiz, graças a Deus, eu nasci em terra abençoada, como você também. Além disso, eu tive um avô maravilhoso que me fascinou, porque ele era um comerciante, como a maioria dos gregos são, você sabe disso. Todos amam o comércio na melhor das formas, mas eles também são aqueles que frequentam a tal da ágora, né, como dizem, que é o local da reflexão, das investigações. E o meu avô, claro que não tinha mais a ágora, porque ele é um homem do século XIX, ele tinha um comércio de navios pequenos que iam de Pireu a Alexandria. De Alexandria entravam barcaças que eram dele, aliás, era do bisavô dele ainda, né? Cujos escritórios ficavam entre Luxor e Assuã. Ele importava algodão egípcio, mercadorias do egípcio. Isso era secular. Então, eu conheci o Egito através dele aos 6 anos de idade, imagine você. Fiquei encantado, porque não era só a beleza daquilo, que naquela época, isso é 1951, 52, eu sou de 48, mas pela forma como ele explicava de que aqui não são apenas pedras e construções maravilhosas, aqui tem segredos de significação, aqui tem segredos da civilização multimilenar, de uma beleza fantástica. Eu nunca esqueci isso, sabe, Táxi? Que é absolutamente fascinado. Já o meu irmão, que estava junto, que vinha, ele não se interessou. Então, eu só tenho uma explicação. Eu acho que a gente traz essas coisas em nossa origem cósmica. Eu devo ter sido, em alguma encarnação, lá não sei de quando, aluno de Platão. Não é possível. Porque a paixão que isto me despertou simplesmente dirigiu a minha vida sempre. Desde meus 4, 5 anos e até hoje. Eu sinto que existe uma sabedoria multimilenar nessas tradições gregas, egípcias, da qual o nosso século precisa resgatar, porque isto me levou a me fascinar de que aí estão lições da arte de viver e amar que hoje nós, infelizmente, estamos esquecendo e que são eternas. Não existe presente, passado, futuro na sabedoria. A sabedoria pertence ao sempre. E essa sabedoria de viver, de amar e compreender a vida nunca esteve tão esquecida na modernidade. Me sinto responsável em resgatá-la com meus poucos livros, que para mim são poucos nessas histórias, porque eu sou uma gota no oceano nisso tudo, mas eu me sinto muito feliz com os alunos que eu tenho, tentando resgatar essa sabedoria. Eu vou citar aqui que temos uma pessoa que o cumprimenta, Cíntia Maria de Fátima, de Viena. Olha que maravilha, que orgulho, que honra! Vamos começar a explicar um pouquinho? Vamos aprender com você. Qual é a diferença que existe entre os mitos, as lendas, as fábulas e uma descrição, uma história religiosa? O que difere os mitos de lendas, fábulas e de um conto religioso? Então, eu vou começar com uma citação que me marcou profundamente no meu segundo doutorado, porque, infelizmente, o Igor Caruso, quando eu comecei meu doutorado, ele estava muito doente, vindo a falecer. E eu completei na Sorbonne meu trabalho e tive a honra de ter seminários com pessoas que, para mim, são inesquecíveis, como Mircea Eliade, Joseph Campbell, entre outros. Nunca me esqueço, numa aula magistral de Joseph Campbell, quando ele disse assim: "Ué, o que é a mitologia, meus caros alunos? Meus caros discípulos, vou falar discípulos que eu também adotei. Mitologia é simplesmente a religião dos outros." Dando, com toda a ironia que ele tinha, ele era um homem de um sarcasmo maravilhoso, entendendo de que nós fomos vítimas de uma propaganda enganosa da igreja, de que mitologia resultou, inclusive, em um termo utilizado na psicanálise, mitômano, sinônimo de mentira, quando, na verdade, mitos vem da raiz grega, que quer dizer linguagem dos deuses, ou seja, uma linguagem universal. Então, a diferença entre fábulas,
histórias, lendas e mitos, eu completaria com mais um grande autor do qual eu sou apaixonado, que é Teócrito, da nossa sabedoria, sexto século antes de Cristo. Estas coisas nunca aconteceram, estes mitos, mas sempre existiram. Símbolos cósmicos, com a mesma energia dos átomos, são aqueles que governam a nossa mente, que buscam aquilo para elucidar o mistério da existência. Isso me encanta profundamente. Mitos são linguagens universais, obedecem outra lógica, não é a lógica aristotélica do princípio ter ser excluído, ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nos mitos, as coisas são e não são ao mesmo tempo. Exemplo, o hieróglifo egípcio para... Não existe amor ou ódio, existe a palavra amor-ódio. É uma linguagem de ambiguidade. Ué, mas nunca vi linguagem tão precisa. Por acaso a gente não ama e odeia as pessoas que estão do nosso lado? Eu digo para as minhas pacientes, a senhora nunca teve vontade de afogar o teu filho na banheira, mas ama incondicionalmente? Pois é, esta é a ambiguidade. Esta é a beleza dos mitos. Eles são e não são ao mesmo tempo e nos convidam a recriarmos nossa ligação com o cósmico. Uma pergunta que eu vou lhe fazer, e existem até livros discutindo isso, né? Os gregos acreditavam nos seus deuses? Sem a menor dúvida. Agora, cuidado. Assim. Veja bem, nós temos o péssimo costume ocidental de acachapar e espremer 3.000 anos de história antes de Cristo, que é a civilização grega, em apenas o quinto século, o século de Péricles. Como se tudo fosse por lá. Nós esquecemos que em 3.000 anos de história tivemos inúmeras formas de manifestação e inúmeras grandezas. Houve um período grandioso, houveram períodos decadentes, houveram períodos ascendentes, assim por diante. Inequivocamente, a partir do quinto século, o tal do chamado quinto século antes de Cristo é um início de Péricles, é o início de um período extremamente decadente da civilização grega. O próprio Aristófanes ironizou esse período com a sua comédia, que comédia não tem nada, onde ele chamou a democracia de terrocracia, tromocratia em grego. E ele foi perseguido, ele fugiu para a Égina, etc. Então, isto são pequenos fatos que nos revelam de que há muita coisa muito mais complexa. Então, se os gregos acreditavam ou não, depende do momento histórico. Mas se nós tomarmos, desde o período arcaico até pelo menos o quarto século antes de Cristo, sem dúvida nenhuma que sim. Após o quarto século, podemos dizer que há um processo de decadência, como acontece com Roma também. Não podemos comparar Roma da República com Roma decadência de Calígula de um Tibério, por exemplo. Então, nós temos que entender que, da mesma maneira como olhamos o Brasil 50 anos atrás, não era o mesmo Brasil. Há 100 anos, nem pensar. 200 anos. Que dirá 3.000 anos de história, no mínimo, antes de Cristo. Claro, os mitos e os deuses são a essência da religião grega. Para isso, eu até reporto, quem quiser estudar mais profundamente, o próprio Joseph Campbell, um gênio, o próprio Mircea Eliade, Claude de Lévi-Strauss, nos dão, assim, inúmeras observações riquíssimas sobre essa questão. Me parece que o início dos mitos ou dos contos gregos com Hesíodo na Teogonia, né, na Odisseia, na Ilíada, são tradições orais, não é verdade? Começa Sim. a escrever o quê? Lá pelo 8º século antes de Cristo. Como é que essa tradição se manteve na oralidade durante tantos séculos? Então, aqui nós entramos numa questão extremamente delicada e que é difícil para nós, de formação aristotélica, do discurso, da linguagem cursiva, inclusive quando a gente estuda a diferença entre a linguagem grega arcaica, que são várias, hein? A linguagem de Platão, do grego antigo, não é a mesma de Hesíodo, não é a mesma da Ilíada, a coisa é muito longa e complexa, de uma riqueza fabulosa. E entramos no Demótico, já no 2º século
depois de Cristo, que é o início, a preparação dos chamados Império Romano do Oriente, e assim por diante, a cristianização, nós vemos uma tremenda transformação na beleza da linguagem, inclusive escrita. Não devemos esquecer que a linguagem escrita só começa a ser acentuada no segundo século depois de Cristo, porque a ignorância tomou conta. A linguagem original, a grande linguagem da Ilíada de Hesíodo, ela é uma coisa fantástica. Ela tem 12 encontros vocálicos. Veja só. Perdão, eu preciso recusar alguma coisa aqui que está vindo. Olha que coisa fantástica. Parece que o Victor congelou. Não sei se está congelado para vocês também. Parece que o professor Victor congelou. Está travando, sim. Parece que o professor Victor congelou. Não sei se ele está conseguindo nos ouvir. Ele saiu, deve retornar. Oi, Adriana. Ju, boa noite. Oi, Fefe, meu irmão. Patrícia, boa noite. Travou, né? Kátia, boa noite. Nenê, boa noite. Oi, Berta. Acho que o Vitor retorna daqui a pouco. Paula, obrigado. Muito obrigado. Mas a Helena, muito obrigado, Helena. Estamos aguardando o professor Victor. Ele volta, tenho certeza. Eu não sei se ele já retornou. Obrigado, Renan. Exatamente. Josi, boa noite. Acho que o Victor não entrou. Deixa eu ver se eu localizo. Acho que ele não voltou a entrar. Acho que sim agora. Vamos lá. Oi, você entrou, Victor. Já te vi. Consegui. Conseguimos. Houve uma interrupção aqui na internet, me desculpem, tá? Mas parou de repente. Então, onde estávamos quando fomos bruscamente interrompidos? Então, essa questão da incompreensão que existe em torno da linguagem arcaica grega, inclusive os próprios gregos, eu diria, hein? A própria linguagem grega moderna perdeu todo o seu significado iniciático. Tornou-se uma língua vulgar, infelizmente, como todas as tradições judaico-cristãs. Perdeu todo o seu caráter iniciático e sua significação. Veja a palavra mito, como ela foi transformada em mentira. Veja a palavra pathos, que é pathikó, em grego paixão, se tornou sinônimo de doença. Isso é um retrato dos tempos. É isto que a gente precisa resgatar. É isso que nós devemos recuperar, que é não apenas o significado original, mas é o significado eterno para a arte de viver e amar da condição humana. Eu vou te perguntar agora de alguns mitos que julgo muito interessantes da gente conversar. Antes disso, eu vou dizer que duas ouvintes nossas, a Helena, diz que a sua fala é um presente dos deuses. Imagina, isso é uma honra para mim. Eu vou responder como Pitágoras. Como Pitágoras, cujo nome não era Aristódion, era o nome original dele, quando ele foi chamado ao oráculo de Delfos, ele foi declarado como o homem, foi o primeiro, depois veio Sócrates, o homem mais sábio de toda a Grécia. E a Pítia o honrou dizendo: você tem a linguagem dos deuses. Vou traduzir em grego porque é importantíssimo
para que se recupere a significação e o mal entendeu que ocorre. Você é Sófos. Honradamente ele recusou e disse: eu não posso ser aclamado como Sófos. Sofia só pertence aos deuses. Eu sou apenas Philos Sófos. Daí nasceu a palavra filosofia. Filosofia. Philos, em linguagem moderna, quer dizer apenas amigo, mas linguagem arcaica original quer dizer afeito aos deuses, afeito, irmanação cósmica. A biologia manteve essa nomenclatura quando fala em filogênese, que não tem amizade, tem afinidade biológica. E você, como médico, sabe disso muito bem. Então, perdeu-se isso. E Sofós é outro mal entendido. Que Sofós significa essos-fós, luz interior. Essos, esoterico, fós, iluminação. Daí que esta é a sabedoria dos deuses. Porque aos homens compete apenas a gnose. Você, como grego, sabe muito bem que gnose é conhecimento vulgar. Se gnorizo, por exemplo, te conheço. Claro, te conheço. Eu não sei quem foi o imbecil, me desculpe a franqueza, que inventou que gnose é gnóstico, que é a sabedoria transcendental. Que tolice, que deformação. Sofia, sim. Daí nós temos nomes importantíssimos. Sófocles, Sofia Clis, afeito à sabedoria dos deuses. Aliás, esse homem, ele realmente honrou essa sabedoria, hein? Por favor, né? E assim outros nomes. Então, o que nós temos aqui, e eu me digo, eu estou muito honrado e não mereço esse elogio, porque eu sou apenas um filosofos no sentido original arcaico. Eu sou apenas afeito à sabedoria dos deuses. A sabedoria, a Sofia mesmo, é só dos deuses. Traga a câmera um pouquinho mais para cá, porque quando você fala, o seu rosto acaba ficando um pouco fora. Vamos tentar. Vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho. O problema do Instagram é que ele não tem foco, né? Agora acho que está bem. Você está perfeito, agora está bem. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Há na mitologia grega a história do dilúvio com Deucalião. E se a gente prestar atenção, os deuses pediram para que ele construísse uma arca, ele colocou lá dentro animais de todas as espécies, houve um grande dilúvio, depois disso ele solta uma pomba para ver se já a terra firme. Quer dizer, troca-se mutatis mutantes o Deucalião para Noé e nós vamos encontrar a mesma história, e se formos a Mesopotâmia, a mesma história. Então, alguns desses mitos são comuns a várias civilizações, é isso mesmo? Sem dúvida, inclusive dos maias, inclusive aqui dos astecas. Esse é um mito universal e parece que, segundo pesquisas arqueológicas e de oceanográficos muito importantes, de fato, a região da Mesopotâmia e o próprio Saara nos mostra, quando com escavações têm sido feitas por geólogos, restos de fósseis marinhos conchas, né? Com aproximadamente 10 a 12 mil anos. E hoje está comprovado que há 10, 12 mil anos atrás, o nosso Saara era um local de tundra e em várias regiões invadido pelo Mediterrâneo. Ou seja, estas coisas nunca aconteceram, mas sempre existiram, de novo. De novo, nós vemos que nós temos... eu tenho toda a certeza que o período glacial é um período ainda a ser estudado com muito mais profundidade, que são as civilizações pré-diluvianas, como nós chamamos, ou seja, pré-dilúvio. Civilizações que desapareceram com essa onda do grande período de glaciação. Eu tenho a sorte, inclusive aí da USP, de ter grandes amigos, professores da área de geologia e de astronomia, que me confirmam que, de fato, neste período, houve, sim, momentos de enorme glaciação, onde
quase 2/3 da Europa e da América do Norte foram invadidos por um gelo glacial e que, devido ao fenômeno da precessão, que é o movimento de rotação do Polo Norte, estão agora desaparecendo. Nós estamos em torno de 13 mil anos. Eu lamento informar aos naturebas e outros afins de tal do aquecimento global. Ele é inevitável. Não que nós não devamos, como seres humanos, evitar os abusos que a gente anda cometendo por aí no planeta. Mas esse aquecimento é inevitável, vai durar mais 1000 anos, sim, e depois entrará no processo de esfriamento, que é um ciclo de 26 mil anos, que se repete historicamente. Há inúmeras evidências. Então, o dilúvio que é relatado é um fenômeno da precessão que ocorreu, sim, entre 10 e 12 mil anos. Está, inclusive, na história dos maias, isto está nos egípcios, está na nossa cultura, está na tradição mesopotâmica com o mito da criação das tradições mesopotâmicas e assim por diante. Os mitos, quando falam da tradição oral, eles apenas estão movendo um aspecto muito importante, que, aliás, eu esqueci de mencionar, que é extremamente fundamental. A tradição religiosa era considerada sagrada. Escrever era considerado profano. Só poderia ser registrado em locais secretos, que eram, por exemplo, os templos egípcios, onde nós vemos todos aqueles hieróglifos das colunatas. Mas o que não se sabe com clareza é de que nenhum mortal entrava num templo. Isso era reservado aos sacerdotes. Lá estavam as escrituras sagradas. É algo parecido com a tradição judaica, por exemplo, onde a tal da Torá é aberta aos sábados, aqueles rolos, os séferos que eles chamam, que são abertos, só naquele momento uma leitura sagrada. Mas ele tem que ser recolhido e guardado, não está disponível. Infelizmente, nós mudamos essa tradição. E com isso, também, aquilo que Sócrates nos colocou muito bem, quando ele odiava a escrita como forma de persuasão, porque não era escrita de cor, não era escrita com a paixão da verdade. A tradição oral, ela tinha que ser mantida pelo decor, daí virou decoreba, olha que decadência. O coração que fala a sede da verdade. E, portanto, os aedos, aidós, em grego, eram aqueles homens nascidos cegos de nascença, mas que eram verdadeiras bíblias vivas, que traziam a sabedoria inesquecível. Bom, tem muitas alunas suas aqui te prestigiando. Eu vou mostrar para você duas figuras e depois eu queria que você explanasse sobre elas e vou te fazer uma pergunta. Claro. Esta figura aqui é egípcia. Sim, e passou. Essa esfinge aqui é grega. Claro. Decifra-me ou te devoro. Por que existe essa proximidade e esta diferença entre as duas esfinges? Então, em primeiro lugar, nós temos que reservar uma honra aos egípcios. E, aliás, esse ano deveria ter saído o meu livro sobre a ABC da mitologia egípcia, Iniciação e Mistérios. Infelizmente, com a pandemia, foi suspenso o lançamento. Mas logo, logo sai agora. Que é sobre justamente esta tentativa de decifrar uma sabedoria multimilenar egípcia, da qual todos os grandes gregos beberam. Pitágoras, Solon, Platão, Sócrates, para citar apenas alguns, Anaxímenes e outros. Pitágoras passou mais de 15 anos na iniciação egípcia. O próprio Platão, quando se retirou da política, decepcionado com a decadência helênica daquele período, foi para o Egito. Pitágoras inaugurou a grande escola dos mistérios órfico-pitagóricos em Metaponto e depois em Siracusa, que teve um número assombroso de pelo menos 45 mil alunos. É algo assombroso mesmo para a nossa cultura de hoje, século XXI.
uma iniciação de uma beleza extraordinária, cuja origem veio da iniciação egípcia. A marca registrada da tradição egípcia é a esfinge. E essa pergunta, de onde viemos, que fazemos aqui, para onde vamos, e quem és tu, é a essência do enigma da esfinge. Veja só, um pouco de etimologia. Esfinge, em grego moderno, é sfiga. Siga. Sfiga a gente sabe que é vespa. Por que essa associação com vespa, o sfiga? Porque vem do egípcio sphinx, né? Os egípcios não usavam vogais. Porque quando ela nos pica, dá falta de ar, dá sufoco. Sphinx derivou angst, anchos, em grego. Tira o ar, que é o que a gente sente, a famosa, tão bem observada por Freud, a neurose de angústia. Parece que vai me matar, mas vou ficar com falta de ar. Quando eu não sei de mim, quando eu não sei da minha vida, quando eu não sei o que fazer dela, bate aquela falta de ar. Tão na moda hoje, né? Vulgas, depressões, vulgas, crises de falta de ar e tantas coisas psicossomáticas que a nossa psicopatologia vem celebrando, mas que são arcaíssimas. A esfinge significa isso, decidam-te de volta. Ou seja, vou te angustiar, vou te tirar aqui a respiração. Em grego, faça esfixo, vou te esfinjar, seria a única tradução neologística, vai, no neologismo. Vou te tirar o ar, vou te sufocar, porque ela é muito bem observada por Sófocles, a cruel cantora. Por que ela é cruel? Porque a verdade é cruel. E por que cantora? Porque na antiga Grécia nós não falávamos, não expressávamos pelo canto. Quando houvesse o canto, era um compromisso com a verdade. Era uma energia extraordinária onde havia a intervenção do sobrenatural para falarmos a verdade. Por isso ela é cruel cantora. E mais, para ler, por exemplo, a Ilíada corretamente, nós temos 12 encontros vocálicos. A, E, I, O, U. E todos, no grego moderno, desapareceram todos os encontros. Mas no grego arcaico, ômega significa ó longo, é cântico. Ômicron, ó pequeno. Iota, I curto. Y, I alto. Estou falando com o grego, ele sabe bem do que eu estou falando. Tudo isso indica cântico. Ler corretamente a Ilíada exigia a intervenção do cântico, que é a inspiração do divino. Então, a esfinge, ela é a cantora por excelência, a reveladora da verdade. Eu vou tirar os comentários para que todos possam ver seu rosto. Querem vê-lo melhor. Pronto, já desativei. Aqui estou eu. Eu estou vendo aqui. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma almofada, aproximar, porque como o Instagram tem esse defeito, ele não tem a aproximação de zoom, né? E eu não tenho como aproximar essa câmera aqui. Eu devia ter tentado algum outro recurso, mas não encontrei nenhum outro. Mas tudo bem. Agora imagino que está mais decente, né? Vamos dizer assim. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Então, a esfinge representa uma figura de um simbolismo incrível, de onde eu lamento a comida de bola da psicanálise nisso. Eu, por muito tempo, que aliás eu fiz formação na Inglaterra de psicanálise, eu vi a esfinge, o enigma, o complexo de Édipo, né, como se chamava, como apenas uma paixão secreta, não reconhecida, o menino pela mãe e o Electra da menina pelo pai. Que pena que não perceberam a riqueza dessa questão, que é ligada. Quem não se conhece haverá de se autodestruir. Essa é a grande metáfora que Sófocles nos herda. Quando ele fala de que são... que é o que é o enigma da esfinge? Que de manhã anda de 4, ao meio-dia de 2 e de tarde às 3. É o homem. Óbvio. Mas isso é você, sou eu, qualquer um é assim. Mas não revela o segredo da esfinge. Não revela que cada um é diverso do outro. Aí está o grande segredo. E, aliás, é o drama do Édipo, é este. Ele não sabe quem ele é. Ele é um comum mortal que não sabe suas origens. Quem não conhece seu passado não terá futuro. Nada mais atual do que o século XXI. E lá está a chave do enigma da esfinge. Hoje,
nós queremos transformar a nossa cultura ocidental em apenas um momento de contatos imediatos. Esquecemos de que ela é produto de um passado e que esse passado não foi feito para a gente ficar preso nele, mas foi feito para alavancar um futuro. Lá está a primeira grande chave da esfinge. E a segunda grande chave que ela pergunta: ou você saberá de ti, ou você morrerá no teu desconhecido. E lá está o grande mistério de Édipo. Édipo não sabe quem são seus pais. Ele mata o pai sem saber. Ele deita com a mãe sem saber. O homem, voltamos a Platão, está condenado ao conhecimento. Quem não buscar o conhecimento e morrer na ignorância, estará cavando sua própria cova. Aliás, esse é o tema do meu livro, onde eu coloco a grande chave da questão de Édipo. Não reside numa atração sexual inconsciente. Isso é bobagem. Reside, sim, no direito de ser. No direito de você saber quem você é. E pior, se você não for aceito por quem te gerou, você estará cometendo a pior das rejeições. Não precisa de maiores explicações. As crianças rejeitadas, esse mundo que nós vivemos hoje. Uma das ideias que eu ouço, claro, Freud tomou o mito do Édipo e fez toda uma leitura pessoal, mas o mito a interpretação do Édipo não pertence aos gregos, pertence a Freud. E o que eu ouço é que os gregos amam a ordem cósmica. Então, o final de toda a história, inclusive o final da história do Édipo, é para que se restabeleça toda a ordem cósmica. É isso mesmo? Mais ou menos. Eu insistiria em que o Édipo deveria ser lido muito mais do que na tragédia Édipo Rei, Edipos Tíranos, e Édipo em Colonos, Edipo Epicolonos, que é a mais iniciática. Lá está uma chave fundamental, que significa que mesmo o mais maldito dos homens, que cometeu os dois crimes mais hediondos desde a tradição antiga, de matar o pai e deitar-se com a mãe, pode alcançar a imortalidade. Como assim? Se ele, o mais maldito dos homens, alcançou a imortalidade cometendo esses crimes hediondos, como foi possível? Em segundo lugar, talvez mais importante, nós que não somos tão malditos assim, será que não podemos também alcançar a imortalidade? Édipo é um proto-Cristo. Ou seja, ele mostra o caminho que mesmo os homens que cometem crimes podem se redimir e que aí está a grande chave que separa a tradição judaico-cristã da tradição arcaica erótica grega e egípcia. Não é preciso castigo, é preciso reparação. E nós somos uma cultura de culpa e castigo. Nós não entendemos a grandeza de Édipo, que mesmo ele tendo cometido os piores crimes, ele pôde reparar. Porque Édipo em Colono, que é muito mais importante do que Édipo Rei, passa 60 anos peregrinando. E peregrinação é o mais elevado dos graus de iniciação na Grécia Antiga. Como até hoje temos um Lepalva, aqueles homens que andam totalmente nus, só peregrinando com sabedoria. E ele, no final da vida, é o homem mais purificado de todos. Tanto é que ele se dirige ao Jardim das Eumênides. Eumênides, em grego, você sabe, as pacificadoras. As deusas, as iríneas, as dias ire, como nós vemos nas missas. Elas foram pacificadas. São as únicas que podem abrir os portões de quem não deve nada à verdade. Quando ele se aproxima, os portões se abrem, porque ele é um homem completamente purificado. Ele reparou. Agora, ele é um homem santificado, no sentido arcaico. Ageleomenos, ageleoforos, como dizemos em grego. E neste momento, o rei Creonte, que me lembra muito o Tancredo Neves, que foi usado aqui, todas as possibilidades agora. Todos correm para sequestrá-lo,
Porque está escrito que onde ele morrer, a terra será consagrada como Terra Santa. Olha o tema da Terra Santa multimilenar. E o rei Creonte, muito safado, ele corre para sequestrá-lo, enquanto que o grande rei de Atenas, Teseu, impede ele. E é notável aquele momento, esse diálogo. Que pena que você, homem poderoso, envelheceste e te tornaste feio por fora e feio por dentro a um só tempo. Não passas de um bode velho. Antológica esta frase, para nós, inclusive. Né? Não basta entender. O Édipo precisou se cegar para iniciar esse percurso? Claro, isso agora sim temos uma importância psicopatológica importante. Tiresias lhe diz isso. Tu que tudo vês, és cego para a luz. Eu, cego de nascença, vejo a luz de Apolo. Está tudo dito. A luz dos olhos é o símbolo da razão. É o símbolo de nossa modernidade, inclusive. A gente vive no computador. A pobreza do mundo visual invadiu nossos séculos. Creio que Nietzsche observou isso muito bem, criticando o tal do progresso visual, o progresso da revolução e etc. É evidente que nós desaprendemos a ver o invisível. Este símbolo é da maior importância. E o fundamental é que, quando tentam buscar o seu cadáver para enterrá-lo para a terra ficar santa, não encontram nada. Há uma apoteose. Aí está o ponto fundamental. E aí que eu sinto muito que Freud realmente comeu uma bola enorme. Embora eu admire o trabalho dele, mas é mais, é muito mais. É pouco demais. Eu vou lhe perguntar um pouquinho dos deuses gregos. Os deuses gregos não são figuras que estão distanciadas do mundo e das coisas. Quer dizer, os deuses gregos são coisas concretas e eventos. É o vento, é o mar, é a terra, é a luz. Quer dizer, os deuses gregos não são abstratos, eles são concretos, eles estão em todos os lugares. Aqui a nossa amiga Tânia Ferreira pergunta: aos humanos era permitido ver os deuses? Então, além da Tânia e outros aqui, em primeiro lugar, que a gente deve entender. Uma observação, novamente, agora do grande Mircea Eliade, que eu nunca esqueci. Quer dizer que os senhores acham que o monoteísmo é uma evolução do politeísmo? Pois eu vou lhe responder que alguém tomou na cabeça. E quem tomou foi o arquétipo feminino. Simples assim. Não é possível conceber uma concepção do sobrenatural e do divino sem a intervenção do arquétipo feminino. Lamento informar-lhes, mas Moisés, Buda, Maomé, é tudo divinização do masculino. Onde está a divinização do feminino? Na Virgem Maria, que tem que ficar quietinha e se recolher? Lamento, mas alguém tomou na cabeça. Nesse sentido, eu vou acrescentar que o monoteísmo é para as massas. O politeísmo é para os iniciados. Ou seja, o vento, o mar, as nuvens, a realidade da vida, ela só é possível compreender como forças telúricas, titânicas, para usar a expressão grega, onde temos Tícios e Tícia, o titã e a titanesa, como expressões de potências multimilenares e infinitas cósmicas. Esse tal de Deus misericordioso, para mim, é suspeito. Se ele fosse tão misericordioso, para começo de conversa, não mandava o Covid por aqui, tá? E nem gripe espanhola, e nem... Você sabe o que eu estou falando. Quer dizer, por favor, vamos deixar de ser inocentes. Sim, existem forças polivalentes cósmicas, vide buracos negros, vide relação de indeterminação de Heisenberg, vide tantas e tantas quasars, os terremotos, as potências
telúricas que nos invadem, que francamente estão acima de nossa compreensão e que têm uma força divina. É uma visão Eu, ingênua, o monoteísmo e o tal do misericordioso. Aliás, as bactérias que nos digam, não? Se ele fosse tão misericordioso, não mandava nem bactérias, nem vírus, nem nada. Por favor, sabe? Me poupem, que eu acho a minha inteligência pelo menos decente. eu vou perguntar um pouco de amor, que é um grande sentimento para todos nós, e vou perguntar em cima do banquete. Né? Então, Oh, meu Deus. não é? Então, vou te perguntar o seguinte: é tão bela a figura que o Aristófanes fala do andrógeno, que éramos todos uma única coisa que depois fomos separados e a partir daí cada um procura metade da sua laranja. Essa é uma coisa. Eu acho muito interessante que quando Sócrates vai falar de amor, ele invoca uma mulher, a Diótima, ou Diotima, não é? Ele dá a uma mulher a voz para falar de amor. Você quer comentar essas coisas? Demais! Nossa, mais do que oportuno. Em primeiro lugar, a tradução é idiota, foram os romanos que fizeram, porque o original grego é symposium, symposis. Em grego vem de sim, sim, afirmação, possis, impressões. Daí vem no grego endipossis, endiposi, impressão pessoal. Posses, em grego, eram os locais que se encontravam, daí vem symposis, o local onde encontrávamos para que nós colocássemos, não é opinião, foi muito mal definido isso. Tradutores idiotas. Posses é a impressão da minha alma. É o que vem dentro de mim. É a minha visão de mundo. Eu acho que quem traduziu corretamente foi a fenomenologia. Weltanschauung. Ou seja, visão de o que eu vejo ao mundo. Isso não é opinião. Isso é minha essência. Então, aí começa o primeiro erro. Nós temos que ver o tal do banquete, tudo menos banquete. Até porque ninguém levava comida. Todo mundo levava frutas, vinho aguado e um bolo, no máximo, de cevada, uma coisa muito simples. Foram os romanos que decaíram isso em banquete. Degradação total. Aliás, eu sempre digo, o que a Grécia arcaica tem de sagrado, a cultura romana tem de secular e deteriorou, degenerou toda essa visão sagrada. Então, não é um banquete. Grande momento iniciático que está lá. Então, quando nós vemos a realização de um simpósio e fala sobre o amor, ele separa muito bem Platão nesse discurso. O amor vulgar, eros vulgar e eros sacro como tal. A nossa palavra erotismo, por exemplo, imediatamente fala em um eros decadente e degenerado. Quando nós esquecemos de que o verdadeiro eros é aquele juramento que todo jovem fazia aos 13, 14 anos, que é o tema fundamental do casamento de Eros e Psique. Jurar que nunca dirá nem fará nada que não seja em nome de Eros, ou seja, será guiado pela verdade do coração e não por interesses espúrios. Que pena, né? Que grande lição nós temos para aprender aí. E sobre o que Aristófanes fala e de Sócrates oferecer a voz para uma mulher, quando se fala do amor? Diotima, em primeiro lugar, é uma grande iniciada, como Aspásia. Isso só revela, aliás, na parte final do banquete, do simpósio, mostra o quanto ele respeita essa grande iniciada, que é Diotima Epimantinia. Ela vem de Mantinia, que é um grande local de iniciação da antiga Grécia, né? Então, essa parte final é de uma beleza extraordinária e que, lamento, os filósofos modernos, os exegetas modernos desprezaram, né? Essa parte iniciática, essa parte do démon, da regeneração, do voltar a viver, tudo foi esquecido. Ele foi resumido, Platão, ao idealista e o Sócrates ao racionalista, o que é uma tremenda palhaçada. E não por acaso a filosofia moderna caiu em descrédito. Porque, por favor, a filosofia grega é a grande fonte da iniciação e da sabedoria do eros cósmico.
Isso está completamente menosprezado. E é pena. Não só a filosofia, a própria psicologia está endividada com isso. A própria psicologia, com o seu complexo de inferioridade, buscando desesperadamente ser reconhecida como ciência, abriu mão do mistério da existência e tornou-se um mero adendo de uma ciência pseudopositiva. Você sabe do que eu estou falando, não vamos entrar nesses detalhes tão lamentáveis e tristes da ciência moderna. Então, já que estamos falando... Você está me ouvindo? Claro que estou, sem dúvida. Tá. Então, vamos responder aquela pergunta que eu coloquei para os nossos amigos aí. Por que a psique não pode ver o Eros? Por que isso precisa decorrer no escuro? Por que ela não pode vê-lo? Ela está no meu livro. Um pouquinho essa história para algumas pessoas que não a conhecem. Então, vamos lá. O casamento de Eros e Psique tem duas vertentes. Como tudo na mitologia antiga, tinha duas vertentes. Uma, a versão realmente pedagógica, a versão da paideia. Não esquecer de que esses mitos eram todos contados para as crianças, desde os 6, 7 anos de idade, até o início da psicagogia, a condução da psique, lá pela adolescência. Porque o objetivo era contar histórias paradigmáticas para ensinar as crianças a arte de viver e amar e ajudá-las a entender esta arte, que é, para mim, o maior crime que se faz hoje na educação. Exemplo disso é o bullying nas escolas, exemplo que acontece, o desastre que nós assistimos. Nós não ensinamos mais a arte de viver e amar. Ensinamos apenas a ler e escrever mal e porcamente, diga-se de passagem. Então, este mito era de grande importância para o jovem, para preparar para esta arte. Tem coisa mais gostosa quando a gente entra na adolescência, que a gente quer saber por que o nosso coração dispara quando vê uma garota bonita? Tem coisa mais importante do que isso, do que química? Por favor, não precisa fazer nada com química. Mas entender por que meu coração disparou, como eu já escutei aqui de um paciente meu, um jovenzinho, disse: mas doutor, quem que ela pensa que ela é? Ela pensa que ela é dona de mim? E eu respondi: é. Ela é. Ela é, sim, senhor. Vai se preparando e vai aprendendo a lidar com isso, rapaz. Entende? Ou ela falando: por que ele não liga para mim? Por que ele me despreza? Tudo isso são temas essenciais para o futuro da vida dessa juventude, meu Deus do céu. Que importa tabela periódica? Que estupidez é essa? Então, o casamento de Eros e Psique é uma belíssima história mítica de que nós temos que aprender, sim, a conhecer o outro sexo. Faz parte do mistério da nossa existência e saber lidar com ele é essencial para a vida e para a infelicidade. Então, esta história nos conta, agora estou falando do lado infantil, depois eu vou falar do lado mais inicial. O que você deve saber? O que você tem que aprender a fazer? Ora, o que eu deveria fazer? A história é tão simples. Ela é uma pessoa que todo mundo admira pela sua beleza. Mas ninguém quer casar com ela. Ela é a mais jovem de 3 moças. E você, como bom grego, sabe que a tradição manda que primeiro a mais velha, depois a do meio, depois a minha. Nunca, não pode deixar nenhuma para titia. Porque é muito bonito como tradição. Porque um pai responsável, ele quer que todas as filhas se casem. Não quer ver nenhuma sobrando. Está certíssimo. Até hoje, na Grécia tradicional e na Itália, no Sul, mesmo na Espanha, essa tradição segue.
que eu acho uma coisa de respeito, de beleza. Todos iam ver esta moça maravilhosa e linda, mas ninguém queria casar com ela. Você sabe que na tradição antiga eram os homens que levavam o dote. Não é como depois da decadência nossa, que é a mulher que dá o dote. Uhum. Mas ninguém. O pai, muito preocupado, ele foi lá no oráculo de Delfos consultar. Mas por quê? Uma menina tão linda, maravilhosa, todo mundo vem, admira, mas ninguém quer casar. Lá ele escutou do oráculo de Delfos. Meu caro senhor, ele era um homem muito piedoso, esta moça está condenada a casar com um monstro. Nada a fazer. Leve-a ao promontório mais próximo da sua cidade e deixa. O resto se fará. Isso foi uma flechada no coração de um pai piedoso que amava suas 3 filhas. Mas ele, muito piedoso, tinha que obedecer. Lá ele retornou e lá ficou. Levou a moça, mais pareceu um cortejo fúnebre do que propriamente um momento de noivado. E lá a deixou. Entre mentes, a deusa da beleza e do amor, aquela terrível Afrodite, que sempre disse, eu posso levar a glória ou a ruína, o homem ou ao Estado, para mim tanto faz. Esta é a força do amor. E eu haverei de vendar os olhos do meu filho, porque o amor é cego. Posso fazer. E mandou o danadinho, vai lá e se vinga dela. Porque deusas são mulheres, não esqueça disso. E ela estava louca da vida com a bela Psique, porque ela estava esvaziando os seus templos. Quem que ela pensa que ela é? Eu vou usar agora 2 nomes portugueses que eu adoro. Esta sirigaita, ou esta lambisgoia. Ela pensa que ela pode esvaziar meus templos com a sua beleza? Eu sou a deusa da beleza. Eu vou castigá-la. Eros, vem cá, meu filhinho. Vou te pôr os vasos dentro. E vou te dar as 2 aljavas, que eu adoro as flechas. Doces e amargas ao mesmo tempo. Porque o amor é assim. Ele é doce e amargo ao mesmo tempo. E lá que foi. O danadinho foi lá todo, cheio de alegria. Disse, agora é para mim. E ele aprontou o arco para atirar as 2, a amarga como fel e a doce como mel. A pobrezinha estava lá, ela viu um lago ao lado, ela foi lá fazer sua higiene pessoal de todas as tardes, como toda boa moça fazia. Sem querer, ela olhou para o lado, sem vê-lo. Olhou para a paisagem, mas Eros viu-a de frente. Aí ele balançou. Ele nunca tinha visto uma coisa tão linda na sua vida. Nunca tinha visto tanta beleza. Desmontou na hora e deixou escapar as flechas. As flechas escaparam e resvalaram na sua própria pele. Foi tosquear e saiu tosqueado. Saiu apaixonado. Perdidamente apaixonada. E a mãe, imagina, a dona Afrodite enlouquecida de ódio, né? Seduziu meu filhinho. Sabe quando é mãe, né? Mãe grega, então, nem se fala. Tem 3 mães que são terríveis. Mãe grega, mãe judia e mãe italiana. Deus me livre. E lá que foi. Levou-a para o Olimpo. Encantou-a maravilhosamente e toda noite, invisível, ele amava e vinha fazer um amor maravilhoso. Pobrezinha, ela queria saber quem é. Ela até disse, nossa, eu vou até encurtar a história. Nossa, mas eu sei que ele me ama profundamente, quem ele é. E a curiosidade foi lá que ela acendeu a tal da lucerna, que é aquele depósito de azeite, sabe como é que é? E com uma fitilha, a gente fala em grego, né? Que põe o azeite e acende. E viu-o. Quando ele viu, ele disse, você não poderia ter me visto. Você não sabia que o amor sempre parte quando conhecido? Esta é a frase-chave. E esta frase de uma atualidade extraordinária. O amor sempre parte quando conhecido. É aquele dedo que a gente aponta para a pessoa amada e diz, eu te conheço, eu já sei como você é.
é a receita certa para acabar com qualquer amor. O amor tem que manter um mistério. O masculino não pode ser conhecido pelo feminino. O feminino não pode querer perscrutar o masculino. O amor foi feito para um mistério. Quem quer conhecer o amor acaba por perdê-lo. Tema interminável psicoterápico. Sim. Aí está a chave. Aliás, eu gosto de brincar e dizer, eu cobro mais caro de psicólogo e de psiquiatra. Nossa, como eles são terríveis para querer entender as coisas que não é para entender. Você pode entender coisas externas, mas para quem é do seu lado, quem é seu amor, não faça isso. Você vai destruir. O amor sempre parte quando conhecido. Tá bom. Então, vou te perguntar uma outra coisa agora. E isto também é motivo, eu já li uma poesia, não sei, dos Seferes ou de alguém que fala disso. E a pergunta é, por que Ulisses voltou para Ítaca? Por que depois de 10 anos de aventuras e aventuras, por que um dia ele resolveu voltar para casa? O que significa isso? Bom, vamos resumir? É o herói que retorna. Nós temos duas questões importantíssimas nessas obras-primas da literatura universal, que é a Ilíada e a Odisseia. Vamos identificar primeiro, não sei quem inventou o nome de Ulisses, eu tentei achar etimologicamente os latinos, que burrada que eles fizeram, porque o nome é Odisseus. Ovis, o que vem de muitas formas. O homem que encontra caminhos, que é de uma beleza. Odisseus, para mim, é um nome belíssimo, porque a Ilíada é o herói que parte e se perde. O próprio Aquiles se perde quando ele arrasta Heitor em volta de Troia e causa o horror dos próprios deuses com a profanação de um cadáver indefeso. Ulisses não. Ulisses é aquele que passará por todas as provas até retornar. Aliás, o Jung sacou isso muito bem, genialmente. Quer dizer, o caminho do homem é partir, todos nós partimos. A maioria há de se perder, e há aqueles que conseguem entender e partem para o retorno. O caminho do herói é o caminho da consagração. Esta parte, para mim, é a mais bela, que nos conta o tema de Ulisses. Odisseu, mais corretamente, e com seu filho, sempre em busca dele. Na verdade, essa busca de compreender o pai, de encontrá-lo finalmente, é um grande momento. Por outro lado, a sua pergunta tem todo sentido, porque no retorno, Ulisses está sempre se perdendo. 7 anos com a deusa Calypso. A primeira aventura, que aliás é muito reveladora, na Terra dos Ciclopes, onde ele perde a grande parte dos seus homens, e cuja sagacidade faz com que, quando eles entram naquela caverna para comer e buscar um pouco de alimento, que é o queijo, o Ciclope, quando os vê, fecha com aquela pedra imensa que só ele pode abrir. Ele passa a comer, ele é antropófago. Ciclope é ótimo, né? Porque é a única visão. É o indivíduo primitivo, é que só vê as coisas. A visão estereoscópica e depois a terceira visão. Há um aspecto muito importante aí. Ora, ele saca o odre dele de vinho e dá para o Ciclope e diz, tome, para ajudar, para você descer o alimento. O Ciclope toma vinho, nunca tinha tomado vinho na vida, fica bêbado na hora, diz, nossa, fica lá, que maravilha, que delícia. Só porque você me deu essa bebida dos deuses, você vai ser o último que eu vou te devorar. Como é teu nome? Aí ele diz, meu nome é ninguém. Ninguém! É isso aí. É você. E claro, ele cai, pof, bêbado. Assim que eles conseguem, eles fazem
uma lança bem afiada, cegam a ele, todos se prendem embaixo dos carneirinhos, que ele tem que tirar para apacentar, e se escondem e conseguem escapar, presos embaixo dos carneirinhos. Quando ele vê que todo mundo fugiu, ele grita: socorro! Venham me ajudar. Para os outros ciclopes vão ajudar. Venham me ajudar! Ninguém me feriu! Venham me ajudar, ninguém me feriu. Você fala, esse cara está louco. Como ninguém te feriu, então não tem nada a perder com isso aqui, é louco. Mas aí está uma chave iniciática importante. O verdadeiro e grande herói é ninguém. Ao contrário dos nossos mitos de, sei lá, de Michael Jackson, Madonas da vida e outras palhaçadas. Victor, tá Não. ruim, tá ruim. Você tá congelado e o seu som tá ficando ruim. Ué, para mim está perfeito o som. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Você está congelando um pouco, mas o teu som está perfeito. Vamos lá. Para mim não está. Eu não estou entendendo por que está acontecendo aqui. Mas qualquer coisa você me fala e eu repito. Tá. Então, a primeira chave que nos revela Odisseu é que a arte de ser herói reside em ser ninguém. Ou seja, você tem que se bastar sendo importante para quem está de fato do teu lado. O resto pouco importa. É talvez a pior das lições, a mais importante da nossa vida. Porque nós somos levados a essa loucura de luzes, cores, plumas, paetês. Nós queremos brilhar para o desconhecido e não para aquele que realmente nos ama e nos quer. Esse nome ninguém há de continuar, porque ele será seduzido desde a ilha da maga Circe, depois a ilha de Calipso, que lhe oferece, esse é um ponto-chave, a imortalidade em troca de seu amor. E os deuses terroristas dizem, não é assim que ele há de conquistar a imortalidade. Ele deve retornar. Então, aí está uma grande chave de maturidade. Chega um momento em nossa vida, se nós queremos, de fato, encontrar o sentido do enigma da esfinge, nós temos que retornar. Temos que retornar às suas origens. Temos que retornar ao sentido da nossa existência. Então, não é um tema hollywoodiano de fidelidade. Ele vai voltar para sua mulherzinha. Bananas, entende? 7 anos com Calypso, por favor, entendeu? Entende? E com Circe, os amores. Essa natureza, esse papo de monogamia é piada, é conversa mole para boi dormir. O que ele está é em luta em busca do seu sentido, da vida, do seu destino. Inclusive, no último momento, ele é encontrado por aquela princesa, entende? Então, essa aventura da condição humana. Então, aí está a primeira mensagem. Tem que ter a sua aventura, sua coragem de ser. Não tenha medo dela. Você vai se perder muitas vezes, como ele se perde. Mas a beleza o caminho é o encontro. Este caminho do encontro é o nosso grande desafio. Nós passamos um pouco, mas se você não se importar, vamos mais uns 10 minutos, porque está maravilhoso. Pode ser? Com prazer. Para isso também, para que ele retorne, ele precisa se isentar do canto da sereia. Ele precisa colocar a cera nos ouvidos para não se perder. Quer dizer, ele decidiu, e é isso que significa. Quer dizer, a hora que você decidiu, você tem que estar isento ao canto, aos encantos das sereias. Claro! Canto para a sereia é irresistível aos 18, 30 anos. Depois é burrice. Nós sabemos disso. Nós somos a própria confirmação disso. Faz parte do crescimento, faz parte do caminho, como Jung sacou isso, o caminho da transcendência, o caminho da individuação. Tem uma hora que nós vamos se bastar. Isso é belíssimo na juventude, mas é burrice na maturidade. Tem três figuras, pobres coitados, que foram condenados pela eternidade a coisas muito desagradáveis na mitologia grega. Prometeu, né? Tântalo e o Sísifo.
né? Nós tivemos algum tempo atrás aqui o Manuel da Costa Pinto falando de Camus e falando do mito do Sísifo, né? Como é que Sim. você vê? O que é o mito do Sísifo? Qual a leitura do mito do Sísifo? Então, vamos agora utilizar esse gênio Albert Camus. Vamos utilizar esta maravilha do trocadilho que ele fez em francês. Em francês é le mythe décisif. Traduzido, o mito decisivo. Ah, decisivo. Entenda? Em português não dá, mas em francês fica perfeito. O mito de Sísifo, em francês, é le mythe décisif. Mas o trocadilho é le mythe décisif, o mito decisivo. Por que ele é o mito decisivo, aliás? Entre tantas obras desse gênio da literatura existencial, nós temos esta. O que é o mito decisivo? Nunca esteve tão atual. Lembre-se, esta obra foi publicada, se eu estou enganado, em 1951 do século passado. Por quê? Por que ele foi castigado pelos deuses, por ordem de Zeus, a rolar uma pedra morro acima, e quando chegasse lá, quase chegasse a pedra, rolasse abaixo? E isso é no Tártaro. E aqui merece uma explicação. O Tártaro, no pensamento dos gregos arcaicos, é um local de passagem. Nada a ver com o nosso inferno, que foi edulcorado por Dante Alighieri, principalmente, e copiado. O Inferno de 9 Níveis do Dante Alighieri é uma cópia clara do Hades grego. E ele tinha seus motivos, e isso é uma obra-prima, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri é uma obra-prima da tradição judaico-cristã. Isso é outra conversa. O que está acontecendo? O Hades vem do grego avis, à vista. Não pode ser visto. É o local invisível dos mortos. Nós temos lá o barqueiro Caronte, Charos em grego. Você deve conhecer essa expressão, até hoje a gente usa em grego, né? Separe o Charos. De Caronte de leve. Até hoje, eu me lembro de criança escutar isso, imagine você. É uma das poucas coisas sobrevivendo à tradição pré-cristã na modernidade, né? Que Caronte de leve, né? É uma expressão muito engraçada, tipo, vá para o inferno, né? Sim. Adoro essas coisas que entram pela porta dos fundos na Grécia cristã, que é tão decadente, a meu ver, infelizmente. Então, e que abandona o seu passado, abandona e menospreza, é, né? Uma coisa assustadora. Essa é outra conversa. Então, aqui nós vemos um momento notável. Morrer no pensamento arcaico é uma passagem para voltar a viver. Todas as tradições arcaicas, gregas, egípcias, orientais, todas são regeneracionistas. Um tal de Allan Kardec pegou e rebatizou de reencarnação. Vou deixar isso de lado, nem gosto desse nome. Acho pobre, perto da riqueza do que é a metempsychosis em grego, a metempsychose, voltar a viver. Nós vamos ao Tártaro, quando morremos, somos recebidos para ser purificados de nossa parte chumbo, ferro, base da alquimia, para que fique o ouro, a energia imortal nossa, demônica. Demoniquia em grego, ou seja, não tem nada a ver com demônio que os cristãos amaldiçoaram. Tucanaram o demônio, eu gosto de dizer isso. Tá? Para usar uma ironia do José Simão. E você volta para o seu astro-guia para se preparar para receber um novo corpo e voltar a viver. Essa é uma tradição multimilenar, de uma beleza extraordinária, que é a essência do pensamento mítico. Não é possível entender o pensamento mítico sem entender o voltar a viver. E a astrologia arcaica, do qual eu me dedico. Então, neste ir e vir, o teu papel é ir para o Hades, se purificar, no fogo ígneo, no rio Pilefragodas, o rio do fogo, o rio Lethé, o rio do esquecimento, para esquecer a vida passada
e se preparar para uma nova vida. Platão, no Fédero, nos disse muito bem. A psique, pessimamente traduzido por alma. Psique não é alma, mas deixamos esse lado. Que não tomar o cuidado de beber da água do rio do esquecimento, que não se purificar no rio do fogo, perifrogédas, voltará a viver cheio de rancores da vida passada. E não poderá se libertar e ficar. É o famoso atraso de vida que a gente fala. Sim. Então, ela se purifica para voltar. Porém, ela tem que abandonar a vida passada. E é exatamente aí que está o crime de Sísifo. Ele se recusa a morrer. Ele não quer abandonar os prazeres dessa vida. Esse mito é tão presente no século XXI. Albert Camus Ele enganou a morte, né? Ele enganou a morte. É por isso que causa raiva. Ele chegou lá e falou, não, peraí, você veio me buscar. Senta aqui, vamos tomar um copo de vinho, vamos conversar um pouquinho e tal. Nessa aprisionou a morte. E continuou. A farra, as mulheres que ele amava, as festas, a riqueza que ele tinha. Só que, como é local de passagem, o Hades começou a ficar vazio. E Hades com Perséfone foram se queixar, Zeus. Não foi esse o nosso trato. Os mortos deveriam ficar aqui, serem julgados para poder passar. Nós não estamos recebendo mais mortos. Como assim? Zeus, que tinha visão, imediatamente percebeu e foi lá e fulminou a Sísifo e deu-lhe o pior dos castigos. Tirou-lhe o direito de ter um destino a cumprir. Que, para o pensamento arcaico, o destino não tem nada a ver com essa bobagem moderna. Destino é o direito de tornar-se cada vez mais você, a partir de você, e evoluir através de várias existências, até alcançar a imortalidade. Então, condenou a ficar no quase. O neologismo é meu. Quasilidade. Vai quando quase, volta. E permanecer no Hades. Esse é o pior castigo que havia. Você não pode voltar mais para o teu astro dia para receber um novo corpo e continuar evoluindo em busca da imortalidade perdida que um dia tivemos. Ele ficou no desatino, não no destino. A vida dele era um desatino. Ia e vinha, não ia a lugar algum. Ia e vinha a lugar algum. É mais ou menos aquilo que Camus depois chamou muito bem. Esse é o destino dos homens livres. Eles podem ir a qualquer lugar. Só que qualquer lugar não dá lugar algum. Não me consta que grandes homens tivessem a tal da liberdade. Não me consta que Cristo foi exatamente feliz. Não me consta que Moisés foi exatamente feliz. Não me consta que esses homens escolheram, eles se entregaram-se a um destino e a uma missão superior. Mais modernamente, vamos falar do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King e outras pessoas. Quanto maior o destino a cumprir, menos livre serás. Ele perde o destino. Por isso que é o mito decisivo. Haja genialidade, hein? Grande caminho. Bom, haja genialidade em você para nos ensinar tudo isso. Eu vou ter que encerrar, mas eu quero lhe dizer ainda duas coisas. Diante dessas 90 pessoas que estão nos vendo agora, e muitas outras verão, até 1000 pessoas verão depois, você está comprometido comigo, como um bom grego, a fazer uma nova live no início do próximo ano para a gente continuar falando de mitologia. Com prazer, meu cara. Com prazer. Olha, eu não sou responsável disso. Eu sou mero transmissor. Se há alguma coisa que eu consigo fazer, até que razoavelmente bem, é transmitir essa sabedoria. E não papagaiá-la com essa erudição ridícula que nós vimos desde o século XIX, francês, inglês e alemão são os principais responsáveis de transformar a mitologia em mito, em coisa de salão, sabe como é que é coisa chique dizer, não adianta nada, a mitologia tem sentido se você for capaz de recriá-la para a sua vida. E ela pertence ao sempre. Ela não tem passado, nem presente, nem futuro. Ela é do eterno. É isso, meu querido. E eu tenho certeza que muita gente que o ouviu vai querer ter aulas com você, e eu tenho certeza que você também forma grupos que querem te ouvir e que você dá aula, não é verdade? Verdade, meu querido. Sempre à disposição. Um enorme prazer. Quem quiser, entra no meu Instagram, no meu Facebook. São páginas estritamente culturais. Não, é o anti-Big Brother. É para quem queira entender e se interessar por isso. Grande abraço ao meu grande e querido grego.
Patrício de Grande verdade. abraço ao grande Daskalos, καθηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρυσέ μου. Γεια σου. Γεια σου.